Você parece que não sei qual a sua... Eu sou cristão. Cristão de qual denominação? Sou evangélico. Qual denominação? Eu era do Bola de Neve. Aí a gente vai entrar no debate religioso, porque para o católico, nosso Jesus Cristo ele faz um sacramento específico, é o sacramento da ordem na Quinta-feira Santa, e que ele institui uma classe sacerdotal, que são os sacerdotes, os bispos, e existe o laicato. Então, para a classe sacerdotal, nosso Jesus Cristo, ele confia a liderança da igreja, é a igreja docente, né? Onde está isso na Bíblia? Está na Bíblia, não? Isso é tradição católica. Sim, está na Bíblia. Aonde ele fez isso? Por exemplo, quando ele vai chegar para São Pedro e vai dizer: Simão, a partir de hoje teu nome é pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Qual palavra? Isso em Mateus capítulo 16. Qual palavra que ele E aí, por exemplo, ele vai fundamentaria a igreja em qual palavra? A minha igreja. A minha igreja. Não, tudo bem, mas é uma afirmação. Tu és o Cristo. Uhum. Essa é a pedra. Cristo é a pedra angular. Ele é a verdadeira pedra angular. Sei que vai ter esse debate, mas se você colocar dentro de todo o Novo Testamento, você vai ver várias outras provas. A gente não pode pegar algo recortado e dar uma interpretação. Por exemplo, você vai ver no Evangelho de São Lucas, nosso Senhor Jesus Cristo dizendo para São Pedro: Simão, Simão, eis que Satanás te reclamou para joelhar como trigo. Sim. E eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça, vai e confirma os demais. Então, assim como São Pedro, a fé não desfalece, ele confirma o colégio apostólico, assim a fé do Papa não desfalece e ele confirma o colégio episcopal. Se você for, isso em Lucas 22, se você for em João 21, nós vamos ter a tríplice promessa de Cristo, né? Simão, tu me amas mais do que jamais? Então apacenta os meus cordeiros. Simão, tu me amas mais do que demais? Apacenta os meus cordeiros. Simão, tu me amas mais do que demais? Apacenta as minhas ovelhas. O que os padres da igreja diziam, né? Então, o padre da igreja está falando aqui do século I ao século IV. Por exemplo, São João Crisóstomo. Ele vai dizer que cordeiro e ovelha, assim como ovelha é a mãe do cordeiro, a ovelha, então, é uma imagem do clero, porque assim como a ovelha gera a vida do cordeiro, os padres e os bispos geram a vida espiritual nos fiéis. Então, nosso Senhor Jesus Cristo pede em João 21 para que São Pedro apacente toda a igreja. Então, ele funda uma igreja por quê? Porque ele precisava de uma instituição para levar a verdade em todos os tempos, para aplicar os méritos adquiridos na cruz por meio da graça e para conduzir o rebanho ao céu. Então, na visão católica, nosso Jesus Cristo ele funda uma igreja e tem um livro que eu sempre recomendo que as pessoas leiam, que é a História Eclesiástica de José de Cesareia, que mostra como os apóstolos se espalharam por todo o Império Romano e foram formando as primeiras dioceses. Então é muito interessante, porque ele vai dizer, por exemplo, isso é um livro do ano 300, a gente está no início do século IV, né? Olha, Simão, Pedro, ele sai de Jerusalém, ele vai para Antioquia, na Síria, ele vai para Roma, em Roma ele é martirizado. Depois de São Pedro, você vai ter Lino, Clemente, etc. São Pedro, aí ele vai dizer, olha, São Marcos, ele era um discípulo de São Pedro, ele vai escrever o segundo evangelho. São Pedro, ele vai enviar São Marcos para Alexandria. São Marcos vai ser o primeiro bispo de Alexandria. Depois de São Marcos vai ter tal bispo, tal bispo, tal bispo, tal bispo. Então a Igreja Católica tem o que se chama sucessão apostólica. Qualquer bispo hoje, no mundo inteiro, foi sagrado por um bispo, 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 que voltando na história chega num dos 12 apóstolos. Então o que é o Papa? O Papa Leão XIV é o sucessor de número 266 depois de São Pedro. Então, para os católicos existe essa sucessão que você vê claramente no Novo Testamento, você vê claramente na primeira metade dos Atos dos Apóstolos, que é São Pedro liderando essa fundação após o evento de Pentecostes, né? São Pedro prega e converte 5.000, prega e converte 3.000. Ele aparece aqueles dois momentos que eu diria que são dramáticos, né? Porque São Pedro ele está diante dos homens que mataram o nosso Jesus Cristo. Ele vai dizer, olha, antes devo obedecer a Deus do que aos homens, né? E aí, em outro momento, ele vai dizer, olha, nós não podemos nos calar sobre as coisas que vimos e ouvimos. Então, nos evangelhos nós vemos essa fundação prometida e no início dos Atos dos Apóstolos essa fundação começa a se realizar. E escritos dos primeiros séculos, nós vemos essa igreja que se espalha e a fundação das primeiras dioceses no mundo inteiro, né?
Mas óbvio que isso vai gerar um... Eu sei que você parece que não sei qual a sua... Eu sou cristão. Cristão de qual denominação? Sou evangélico. Qual denominação? Eu era do Bola de Neve. Então, eu sei que vai ter uma visão natural que seja distinta, mas para nós isso é muito marcado, né? Então, essa ideia de uma sucessão apostólica, dessa promessa, e é claro que até a própria solução que o católico vai dar para a crise na sociedade é distinta. Então, porque para o católico tem aquele movimento de expansão, e aí começam as grandes revoluções. E essas revoluções é que vão gerando o ambiente caótico que a gente está hoje. Né? Que é esse caminho para a apostasia.